Secretário Jorge Antunes, satisfação receber o senhor aqui no meu DRN. Ô, meu amigo, a satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite aí para participar do seu programa. Eu que agradeço o senhor. E audiência extraordinária. Eu que agradeço o senhor, desde da 94, da 98, aqui na 96, todas as vezes, sempre em momento de tensão, sempre em confusão, o senhor nunca nos negou uma entrevista. Eu queria deixar o microfone à sua disposição para o senhor fazer, pela parte da Secretaria Municipal de Saúde, os esclarecimentos necessários sobre essa celeuma, essa polêmicas contratações dos terceirizados. Tá, amigo, primeiro eu queria pedir uma oportunidade a você, já que você já estava falando aí de arrumar as gavetas aí, e eu queria pedir também para, quando terminarem de arrumar as gavetas em casa, dar uma voltinha no quintal e dar uma arrumada no quintal para tirar os criadores aí do mosquito da dengue, porque nós temos uma epidemia de dengue também. Então, eu queria aproveitar a sua audiência, amigo, para fazer esse pedido à população. Amigo, você quer começar com perguntas ou quer... Não, eu quero deixar o microfone à sua disposição, doutor Jorge, porque nós falamos muito ontem aqui, falamos hoje sobre a questão da contratação. Para deixar claro aqui para o senhor, ninguém aqui desse programa é contra o Hospital Campanha de Natal. Nós elogiamos em vários momentos a celeridade da Prefeitura na composição que fez com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público, para a seção do hospital e montar ali. Elogiamos. Perfeito. A celeuma toda, veio por quê? Porque em várias entrevistas do prefeito e até do senhor, não falaram, não citaram que teria que ter contratos terceirizados para o funcionamento do hospital, apesar de ser óbvio. Mas não teve publicidade disso, nem do chamamento público. Essa é a grande celeuma disso tudo. Tá, vamos lá. Primeiro, a primeira polêmica que surgiu foi em torno de valores, né, da implantação. E desde o início, que nós tínhamos apresentado uma previsão de 8 milhões de reais, mas é bom que fique claro que esses 8 milhões de reais se refere à implantação do hospital. E o que é que nós chamamos de implantação? São as obras físicas, né, da estrutura de alvenaria, são as obras da parte elétrica, hidráulica, toda essa parte estrutural, iluminação, limpeza, essa parte estrutural. E depois também vem a parte de equipamentos. Vem camas, vem mobiliário, aí tem cama, tem cadeira, tem suporte de soro, carrinho de emergência, carro de suporte de medicação, etc, etc. E os móveis de uma forma geral. Isso é o que nós chamamos de estruturação do hospital. Para isso, o custo estimado foi de 8 milhões de reais. E a gente não fugiu ainda disso. Nas minhas entrevistas, eu sempre disse que isso poderia chegar a 10 ou 12 milhões. Por quê? Porque nós tínhamos uma compra dos equipamentos de UTI em andamento e que nós não saberíamos o resultado final dessa compra. Então, como são, no caso, 20 leitos de UTI no hospital, com mais 16 no outro, são 3 kits de equipamentos. Então, a gente não tinha ainda o resultado final desse valor. Isso foi prejudicado porque o Ministério da Saúde fez praticamente um confisco desses equipamentos. E aí nós perdemos o poder da compra. Mas continua a estimativa dos 8 milhões de reais, não mudou nada. Agora, essas despesas adicionais que foram apresentadas como custo de implantação, na realidade ela se trata de um equívoco, porque ali são despesas de custeio mensal. São despesas que irão acontecer com o movimento do hospital, com o funcionamento do hospital. Então, existe aí uma coisa que a gente precisaria diferenciar. E eu queria que você entendesse e que o seu público também entendesse. Aí vem a questão da transparência. Óbvio, desde que o prefeito decidiu e que tinha essa possibilidade de doações, a primeira coisa que o prefeito determinou foi que se criasse um portal de transparência. E ele designou a SEMPLA, que é a Secretaria de Planejamento, para desenvolver um programa que ele colocasse dentro desse programa à disposição da população, um programa da informática, numa rede de informática, que o público tivesse acesso de todo o dinheiro que entrasse, a origem desse dinheiro que entrou e para onde ele saiu. Inclusive, eu lembro de uma fala dele, que onde ele diz assim: se você comprar um parafuso, eu quero que você bote esse parafuso lá. Então, se você receber um dinheiro, você vai prestar conta desse dinheiro. Não é só a mim que você vai prestar conta, não. Você vai prestar à sociedade. Esse portal está sendo criado pela SEMPLA, parece que já está em fase de experiência e a nossa contabilidade está começando a inserir esses valores recebidos nesse portal.
Essa foi a primeira parte que foi um pouco polêmica, essa questão da transparência. O custo final eu não tenho ainda, porque nós estamos implantando ainda o hospital. Ainda temos material para receber e para pagar. Então, mas a estimativa continua a mesma. Aí, no meio disso... Secretário, a estimativa continua em 8 ou em 12? Porque o prefeito disse aqui ontem que era 12. Veja só, preste bem atenção o que eu disse desde as minhas primeiras entrevistas. Se vocês prestarem atenção lá atrás, se for buscar alguma gravação minha, vocês vão ver eu dizendo que ela está, a estimativa de 8 milhões, podendo chegar a 10 ou 12 milhões. Podendo chegar, talvez nem chegue, porque como os equipamentos de UTI foram confiscados pelo Ministério da Saúde e serão doados, talvez eu não ultrapasse dos 8 milhões, entendeu? Mas se por acaso eu tiver que alugar fora de alguém, eu tiver que comprar, se surgir a possibilidade de comprar, eu vou comprar. Aí eu posso chegar aos 10 milhões de reais, ou 12, aí eu não tenho uma segurança para dizer a você, porque com essa especulação, tinha equipamentos que se comprava por 30 mil, por 20 mil, 50 mil, os caras estão cobrando 200, 150 mil. Ô, doutor George, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse orçamento do senhor está também como o Ministério da Saúde? O senhor está gerindo esse orçamento já com dinheiro para, se aparecer o produto para comprar, o senhor tem a disponibilidade imediata? Tenho porque o Ministério da Saúde repassou para nós 18 milhões de reais. E esses 18 milhões de reais também está sendo criada pela Secretaria de Administração e Finanças uma conta, uma subconta específica para o combate ao Covid. Então, toda a despesa relacionada à Covid vai ser feita por essa conta. Ela não vai se misturar com as contas do meu dia a dia aqui, do que eu já tinha como contas normais aqui. Porque a vida continua, né? As outras patologias continuam acontecendo e as despesas continuam acontecendo. Bruno Araújo. Secretário, eu tenho duas perguntas para fazer ao senhor. Boa tarde, antes de tudo. Boa tarde, meu irmão. Secretário, é o seguinte, em relação ao valor total, porque quando a gente fala em implantação, eu entendo que na ótica de vocês, a implantação física do hospital. Mas Sim. Quando a gente fala em implantação, pelo menos eu entendo que seja o hospital operacional, inclusive com os recursos humanos. Isso é questão de ponto de vista. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, não seria mais transparente, mais claro para a sociedade expor que a projeção do custo do hospital seria de X mais X mais X, levando em consideração todos os aspectos desse seu funcionamento? E a segunda pergunta é, a empresa que venceu, um dos questionamentos que tem sido feito é o fato de ser uma empresa que tem 10 meses de funcionamento e um capital muito abaixo, e ela teria que terceirizar, essa empresa já terceirizada, ter que terceirizar a contratação de profissionais. Isso não torna meio estranho o fato dessa empresa ter vencido? Bom, vamos lá. Primeiro que tem uma diferença, amigo, entre implantar e implementar. Implantar é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos implantando todo um sistema de atendimento, um hospital de campanha. A implementação é quando nós começamos a atuar na assistência. Essas contratações a que você se referiu, elas entram numa fase de implementação dos serviços. Ela entra quando o hospital começa a ser operacional. A partir daí, tudo que acontecer de despesa não entra mais como despesa de implantação, entra como custos operacionais. E custos operacionais, eles são mensais, são despesas mensais. Por isso que são empresas contratadas também. E também, se vocês puxarem minhas entrevistas lá atrás, eu disse que todo o pessoal para aquele hospital seria contratado, seria mão de obra terceirizada. Falei, inclusive, que nós iríamos contratar empresas médicas, empresas de outros serviços como enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, etc., empresas de higienização, empresas de vigilância, acho que eram só essas. Então, em todos os momentos que eu dei entrevista, eu falei isso. Doutor George, Luciano Kleber vai lhe fazer uma pergunta. Boa tarde, doutor George. Em primeiro lugar, amigo, boa tarde. Boa tarde, eu gostaria em primeiro lugar de lhe parabenizar pelo trabalho brilhante que o senhor vem realizando à frente da secretaria. Eu queria fazer um questionamento bem objetivo, doutor George, porque uma das grandes polêmicas de tudo isso, no meu entendimento, é que em alguns momentos não ficou claro para a sociedade
não ficaram claros para a sociedade alguns desses detalhes que o senhor está detalhando, está colocando agora para a gente. Então eu vou lhe fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor já disse que o custo de implantação do hospital de campanha, que aí é bom sempre a gente lembrar, me corrija se eu estiver errado, são 100 leitos com 30 de UTI, 20 certo? de UTI. Quantos? 20 de UTI. 20 de UTI. Então são 100 leitos, 20 de UTI. O custo de implantação, o senhor já disse que deve realmente ficar em torno de 8 milhões, porque o que passaria dos 8, que seriam os equipamentos ligados à UTI, deverão ser doados pelo Ministério da Saúde. Poderão ser doados pelo Ministério da Saúde. Se eu conseguir comprar antes disso, eu vou comprar. Ok, e aí haverá um custo extra. A nossa é diferente da do vírus. Ok, aí haverá um custo extra. Mas qual é a estimativa que a Secretaria tem para o custo operacional deste hospital de campanha mensal? Excelente. Olha, a experiência que eu tenho com a administração hospitalar é uma experiência bastante ampla. O normal, o padrão, é de um hospital de 100 leitos consumir em torno de 4 milhões de reais mensais. Então, esse é o nosso planejamento. A nossa programação está voltada para um custo de 4 milhões de reais mensais. Doutor Jorge, esse custo de 4 milhões mensais, ele engloba tudo? Tudo. Pessoal, médicos terceirizados, insumos, manutenção, medicamento, material médico hospitalar, tudo. Doutor Jorge, mais uma vez, para que fique muito claro para a população, vamos considerar que o Ministério não seja tão ágil e que a Prefeitura tenha que arcar com os custos de equipamentos para UTI e que ele fique no teto do que o senhor projetou e a gente tem aí 12 milhões como custo de implantação para o hospital, ok? Ok. Então pronto, 12 milhões de implantação. Se este hospital tiver que funcionar como hospital de campanha por 90 dias... 5 meses, vamos para 5 meses. Seria 20 milhões de reais, é isso? Então vamos lá. Vamos considerar 5 meses. Eu ia fazer uma conta para 90 dias, mas vamos considerar 5 meses. Vamos dizer, a gente está terminando abril, ele deve começar a funcionar ali no início de maio, ele funcionaria de maio a outubro. É correto a gente afirmar que lá em outubro a estimativa é que este hospital de campanha tenha custado aos cofres municipais 32 milhões de reais? Se você raciocinar aí 8 milhões de reais de implantação, com mais 4 milhões mensais, é só você fazer a conta. Não, mas aí eu estou considerando 12. Eu estou considerando 12 pegando aquele gancho do que o senhor disse. 12. Suponha que eu gaste 12 de implantação, com mais 4 mensais. Você fez a conta de quanto? 5 meses, 20 milhões. 20 mais 12, 32. Perfeito. Doutor Jorge, para encerrar com o senhor, os seria correto afirmar, sem sombra de dúvidas. Pronto, ok, obrigado, doutor Jorge. Ele agora, doutor Jorge, de forma simples, independente de terceirizados, de médio, do que for, eles, pela experiência dele, vai custar 4 milhões mês. E só vai pagar o que for usado, então se for 3 meses... Doutor Jorge, para encerrar, o senhor tem concursados da prefeitura, o senhor chamou, se não me engano, esse ano 150 ou foi 160? 193 eu chamei agora para essa epidemia. Ainda tem gente na reserva? Tem gente na reserva, eu só não tenho o tempo hábil e nem o dinheiro para depois da pandemia eu mantê-los na folha de pagamento, porque como as arrecadações do município caíram, então quando cessar a pandemia, eu fecho todas essas contas, eu suspendo todas essas despesas. E se eu fosse fazer contratação, toda essa despesa de mão de obra, eu ia continuar com ela na folha. E tem mais, e tem um detalhe. Eu teria que chamar todos os 300 profissionais. E esse da contratação que eu estou fazendo, eu só vou chamar, só vou contratar à medida que eu precisar. Então, por exemplo, se eu só tiver 30 leitos ocupados, eu só vou contratar mão de obra de 30 leitos. Doutor Jorge, eu queria lhe agradecer. Entendeu? Queria agradecer ao senhor e dizer que estamos aqui à disposição, viu? Muito obrigado por tudo, viu? Pela atenção de sempre, pelo carinho de sempre. Eu não me nego nunca aí, principalmente pelo carinho, pela educação, a gentileza com que vocês me tratam. Ok, doutor Jorge, um abraço grande. Grande abraço, meu irmão.